Que o Senhor cubra eles, meu Pai, entrega eles, meu Pai, para a tua casa, Senhor, em retorno para os seus lares, em nome do Senhor Jesus, amém? Pastor Cleber está com a palavra para nós. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Podeis se assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus, quero aqui agradecer ao pastor Rafael pela oportunidade que nos concede nessa noite. Noite especial, noite onde nos assentamos para aprender mais da sua palavra. Quero de antemão também justificar aqui a ausência da minha esposa. Agora de noite a Laura passou mal lá no serviço. Aí a mãe já entra em modo desespero, né? Tem que levar no hospital. Deixa aqui o mercado dela. Tá passando mal lá dentro. Aí eles levaram lá para a policlínica. Ela pegou um Uber, foi para lá, mas já chegou a notícia de que já está sendo atendida e Deus é bom por isso. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero ler apenas um versículo da palavra. Quem tem Bíblia aí, abra comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24. Vamos ler o versículo de número 43. Evangelho de Mateus, capítulo 24. E o versículo 43. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 24 e versículo 43. Quem achou, diga amém. Quem não achou, pode olhar aqui para o telão. Vamos ler todos juntos, todo mundo junto, o versículo 43. No 2, bem forte, bem bonito. Vamos olhar aqui no telão, porque aí a gente faz uma leitura igualzinha. 1, 2, 3. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Amém, meus irmãos? Quantos acreditam que Jesus vai voltar? Amém. Nós acabamos de louvar, acabamos de cantar que Ele vem. Essa é a maior expectativa que temos como cristão. Ele vem. Você acredita nisso, Diácono Jefferson? Ele vem. Porém, para que possamos encontrar com o Senhor Jesus nos ares, nós precisamos vigiar. Nós precisamos estar alertas. E eu quero falar nessa noite sobre vigiar. A ordem para a igreja é vigiar. E nós acabamos de ler um texto, um versículo, que se encontra num texto muito difícil, de difícil interpretação. No Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, o capítulo 24. Todos nós sabemos que só existe um Evangelho. Porém, nós temos 4 facetas deste único Evangelho. Nós temos o Evangelho de Jesus Cristo, porém, com a visão de Mateus, escrita para os judeus, com a visão de Marcos, escrita para os romanos, com a visão de Lucas, escrita para os gentios, e a visão de João. Quando nós olhamos para o Evangelho de Jesus e observamos o texto do Evangelho de Mateus, ou quando lemos todo o Evangelho de Mateus, com o Diácono Marcos, nós podemos observar que Mateus ele vai falar acerca do Evangelho de Jesus aos judeus. E durante toda a leitura do Evangelho de Mateus, nós vamos observar o escritor dando ênfase a muitas profecias contidas no Antigo Testamento, porque a visão de Mateus, o objetivo de Mateus, é fazer com que aqueles judeus viessem a entender que Jesus que veio à terra era o Messias, que fora profetizado por todos os profetas do Antigo Testamento. Por diversas vezes você vai ler alguns textos do Evangelho de Mateus e vai estar escrito assim: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. E aí o texto bíblico traz referência ao profeta do Antigo Testamento. Quando nós chegamos no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, Jesus ele vai trazer uma resposta aos seus discípulos. Porque se vocês observarem bem, meus irmãos, o capítulo 23 vai terminar Jesus dizendo acerca do templo, dizendo: olha, não vai ficar pedra sobre pedra
que não venha a ser derrubada. Aquela expressão de Jesus chama a atenção dos discípulos, e os discípulos questionam o Senhor, questionam o Mestre. No capítulo 24, no primeiro versículo, diz assim a palavra: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem as estruturas do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? É verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Observe o versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quando Jesus ele recebe essa indagação, Jesus não perde a oportunidade de pregar. O que eu gosto de Jesus é que Jesus nunca perdia uma oportunidade de se assentar com os seus discípulos para lhes trazer uma explicação, uma mensagem, uma pregação, um ensino. E Jesus vai usar dessa oportunidade, vai chamar os seus discípulos e vai começar a responder à indagação dos seus discípulos com um sermão profético, com um sermão de Mateus capítulo 24 e capítulo 25. Aqui, Jesus vai falar das últimas coisas. É um sermão escatológico, é um sermão profético. Não querendo entrar no mérito de que se a igreja está ou não está no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, há três teorias. Alguns dizem que a igreja está em algumas partes e alguns versículos, outros vão dizer que a igreja não está no capítulo 24. Mas o que eu quero destacar para nós nesta noite é que Jesus vai chamar a atenção dos discípulos acerca de algo que nós também, como igreja, precisamos estar atentos nos dias de hoje, sobre a questão da vigilância. Meus irmãos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no versículo 35 e 36, está escrito assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e vós mesmos sede como homens que esperam pelo seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo lhe abra. A igreja precisa nutrir essa expectativa de que Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja. Nós precisamos viver isso. Nós precisamos transpirar isso. Nós precisamos mostrar para o mundo que nós, como igreja, nós temos uma expectativa de que Jesus pode voltar a qualquer momento para arrebatar a sua igreja, para nos arrancar desta terra. Nós precisamos nutrir essa expectativa e nós devemos estar prontos para partir com Jesus a qualquer momento. E as pessoas precisam enxergar isso em nós. Aleluia! Nós acabamos de louvar um hino que diz que Ele vem. E quando eu paro para pensar que Ele vem, eu preciso estar alerta e atento. Por quê? Porque se Ele vem de uma forma repentina, e se porventura Jesus volta e eu não me encontre preparado para a sua volta? Se nós como igreja não nos encontrarmos preparados para a volta de Jesus, afinal, qual o motivo de estarmos aqui nesta oportunidade? Qual o motivo de estarmos aqui na casa do Senhor? Vocês assentados aí para um culto de ensinamento da palavra, se não nos prepararmos para a volta de Jesus. Nós precisamos estar atentos e preparados, porque Jesus vai voltar. E as pessoas precisam enxergar isso em nós, notar isso em nós. E quando eu começo a pensar nisso, e quando eu estava lendo o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, quando eu parei no versículo 43, algo me chamou a atenção. O versículo 43 diz assim: mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Jesus aqui ele está trazendo um alerta para os seus discípulos. E ele vai usar aqui algumas analogias, ele vai fazer aqui algumas parábolas, ele vai trazer a atenção do seu discípulo para aquilo que ele estava dizendo, e o versículo vai dizer que nós precisamos considerar isso. Isso o quê?
Jesus fala: se o pai de família soubesse a que hora o ladrão viria, ele não estaria mais atento? Ele não vigiaria mais para que este ladrão não viesse a arrombar a sua casa? Observe algo interessante. Jesus aqui ele vai falar do passado como alerta em relação ao futuro. Observe, em seu sermão Jesus falou da destruição de Jerusalém, mas ele também fala da sua volta. Quando você olha todo o contexto, principalmente do versículo 43, Jesus está falando da destruição de Jerusalém, que ocorreria no ano 70 depois de Cristo. Só que ele está falando do passado, trazendo alerta para nós em relação ao futuro. Por que Jesus está falando do passado? Observe o versículo 43. Jesus usa o verbo em forma de possibilidade. Ele diz: se o pai de família soubesse. O pai de família, do grego oikodespos, significa dono da casa, é o que mora na casa, é o que habita na casa, é o que precisa estar atento, o que cuida da casa. Ele é o dono da casa, ele é o pai de família. E Jesus está dizendo: se o pai de família soubesse, o dono da casa, Jesus está dizendo: olha, vai acontecer algo que só aconteceu porque o pai de família não vigiou, o ladrão entrou, roubou e veio destruição. Jesus está falando do passado, mas está nos alertando acerca do futuro. Jesus aqui está falando da destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. O pai de família, aqui é uma ilustração da autoridade judaica em Jerusalém. Jesus está falando para quem? Para os judeus. Jesus não fala para a igreja aqui, mas ele está falando para os judeus. E aqui Jesus está falando que os pais de família, o dono da casa, as autoridades judaicas em Jerusalém não vigiaram e não estiveram atentos. Quem eram os donos da casa? Quem são os pais de família aqui? Quem tomava conta do templo judaico? Primeiro, sumo sacerdote, fariseus, escribas e doutores da lei. Por que Jesus vai chamar a atenção desses homens aqui? Está falando com os seus discípulos, porque eles não estavam vigilantes e não entenderam os sinais do tempo, ou seja, eles não enxergaram que Jesus na terra, naquele momento, ele era o Messias, que foi profetizado no Antigo Testamento. Eles não se atentaram para isso. Por isso Jesus fala: se o pai de família soubesse. Mas a pergunta que eu faço aos irmãos aqui, eu quero que vocês pensem comigo: eles não sabiam? Eles não compreendiam da palavra? Eles não conheciam as escrituras? Eles não tinham a informação? Eles não conheciam das profecias bíblicas? Por que Jesus fala: se o pai de família soubesse? Eles tinham informações. Eles eram conhecedores da palavra. Por quê? Porque eram sumos sacerdotes. Eles eram fariseus. Eles eram os escribas. Eles eram os doutores da lei. Eles tinham, meus irmãos, por obrigação de conhecer as profecias. Mas eles não estavam atentos em relação ao tempo. Quando Jesus nasceu, a liderança de Israel foi quem perdeu a hora e não sabia o que estava acontecendo. Depois você pode ler Mateus 2, 5 e 6. Jesus nasce e eles ficam perdidos. Eles não conhecem, eles não conseguiram discernir quem estava nascendo. É por isso que Jesus vai dizer: se o pai de família soubesse. Eles tinham que saber, meus irmãos. Eles tinham que conhecer o tempo, porque eles tinham conhecimento, ou eles estavam como detentores da informação. Só que eles não discerniram. Mais tarde Jesus vai os repreender. Quando num embate com os fariseus, Jesus vai responder assim para eles em Mateus 16, versículo 2 e versículo 3. Olha o que Jesus diz para eles: chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje, haverá tempestade,
porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. Jesus os repreende e vai dizer: vocês são muito hipócritas, porque vocês olham para o céu e vocês conseguem discernir o que pode acontecer amanhã. Por quê? Porque o céu dá sinais. E vocês, conhecedores da palavra, conhecedores, por exemplo, daquilo que o profeta Ezequiel vai falar no capítulo 33, a partir do versículo 1, sobre o ministério do atalaia. O atalaia é aquele que precisa estar atento, que precisa estar na sua posição, vigilante. Só que todas as autoridades judaicas da época não estavam como atalaias e não estavam atentas. Jesus vai dizer: vocês conhecem o que diz o profeta Ezequiel no capítulo 34, a partir do versículo 1, quando ele fala sobre os pastores infiéis da casa de Israel que não vigiaram o rebanho. Vocês tinham noção, vocês tinham conhecimento, só que vocês perderam a hora. Se o pai de família soubesse, porque podemos ter informação, mas não termos a capacidade de discernir a informação que temos. E aí, corremos o risco de Jesus voltar, perdemos a hora. Porque nós temos muita informação, sim ou não? Todas as vezes que você vem à igreja, e assentado aí você ouve uma mensagem, você está recebendo uma informação. Só que nós precisamos hoje buscar de Deus a capacidade para discernir toda essa informação, para não corrermos o risco de, como os escribas, os doutores da lei, os fariseus, de perdermos a volta de Jesus. Jesus, ele vem à terra, e todos aqueles que ali estavam em Jerusalém, em Israel, perderam a oportunidade de encontrar e de entender que Jesus era o Messias. Eles tinham informação, mas se o pai de família soubesse. O texto, no versículo 43, vai nos dizer que os donos da casa, ou os pais de família, eram responsáveis pelo templo judeu em Jerusalém. Eles não foram vigilantes, eles não reconheceram Jesus como Messias. O que aconteceu? Veio ladrão. Anos 70 depois de Cristo veio ladrão. Anos 70 depois de Cristo, o templo é destruído. Eles não entenderam, por exemplo, aquilo que o próprio Jesus ele disse no Evangelho de Mateus 23, 38, onde o próprio Cristo diz: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Perderam tempo, não entenderam, mas se o pai de família soubesse, ter a informação, nem sempre é ter discernimento do tempo. E nós precisamos estar alertas, para que a sua vinda, a sua estadia na igreja não se torne inútil, quando você porventura, se assim estiver, ser pego desapercebido. Culto é sério, pregação da palavra é sério, estudar, meditar nas escrituras é sério. Jesus está trazendo um alerta. Se o pai de família soubesse, ele falou do passado, estava dizendo: olha, vai vir um futuro aí. Só que ele vai falar também, e esse texto vai servir para nós como igreja, porque também é uma advertência para o futuro. Sabe por quê? Porque Jesus ele está voltando. Jesus ele vai voltar. Querendo você ou não, Jesus vai voltar. Jesus voltará. Só que ele não vem sozinho, ele vem com a sua noiva, que for arrebatada e glorificada. Jesus ele vai voltar com a sua igreja. Essa é uma verdade bíblica, mas nós precisamos estar alertas para que possamos ouvir a voz do arcanjo, a trombeta de Deus soando, para que possamos ser raptados dessa terra. Não perca o tempo. Mas se o pai de família soubesse. E Jesus,
Ele vai dizer no versículo 43: se o pai de família soubesse, a que vigília da noite havia de vir o ladrão. O livro do Apocalipse, no capítulo 16, no versículo 15, diz que Jesus virá como ladrão. Mas ele não é ladrão, mas ele vem como? Ele vem na astúcia do ladrão. Ele vem como ladrão vem. Jesus virá como ladrão. Quem é e como é o ladrão? Observe que é algo interessante. Quando você olha a palavra ladrão no Novo Testamento, você vai olhar e enxergar e encontrar duas vertentes do texto grego para a palavra ladrão. Ladrão no Novo Testamento, ele pode ser kleptes, o que rouba secretamente, o que rouba astutamente, o que rouba sem fazer barulho, o que rouba, e a sua ação de roubar é quase imperceptível a sua ação. É o kleptes, é ladrão. Só que existe uma outra palavra para ladrão, os lestes. Lestes é o que rouba com violência e com vigor. Paz, meus irmãos. Quando o texto de Mateus 24, 43 usa a palavra grega para ladrão, ele está falando de kleptes. Quando o Evangelho de João, no capítulo 10, que não é Satanás, o ladrão ali que veio para roubar, matar e destruir, não é o diabo, não. É uma exegese forçada. Porque Jesus está falando dos falsos cristos que vieram antes dele. Não é diabo lá. E a gente tem mania, porque o diabo é o ladrão que veio para... No texto não é isso. João 10:10, Jesus está falando dos falsos mestres que vieram antes dele, que tinha a função de roubar, matar e destruir. O texto de João 10:10 é kleptes também. Porque Jesus está dizendo assim, ó, que os falsos cristos que vieram atrás de mim, eles vieram secretamente, astutamente, sem fazer barulho, de uma maneira quase imperceptível, era a sua ação. Ele vem para entrar sem você nem perceber, e rouba, e mina, e arromba, e destrói, e acaba com a sua fé. Só que olha que interessante, João capítulo 12, versículo 6, o texto original do grego para ladrão é lestes. E aqui o texto está dizendo que Judas é ladrão. Observe que o grego vai dizer que Judas, discípulo de Jesus, que andava com Jesus, ele era um ladrão que roubava com veemência. Ele era um ladrão que roubava com ênfase. Ele era um ladrão que roubava com vigor. O texto está dizendo que Judas, um ser humano, discípulo de Jesus, é um ladrão na caruda. Mas o texto de Jesus está dizendo, para ficarmos atentos, é que os falsos mestres, os falsos cristos, são ladrões, mas eles entram secretamente. Qual que é o perigo para nós, meus irmãos? É que o anticristo virá como o ladrão. E o texto aqui não dá ênfase no tempo, mas na ação que devemos tomar. Porque Jesus vai dizer assim, se o pai de família soubesse, é claro que Jesus aqui não está dizendo o tempo da sua volta, porque aqui Jesus está falando também da sua volta, e nós não podemos taxar uma data para a volta de Jesus, sim ou não? Os irmãos sabem que dia Jesus volta? Temos condições de marcar uma data? Muitos fizeram isso e quebraram a cara. Então Jesus aqui não está dando ênfase no tempo da sua volta, porque só o Pai, só Jesus sabe. Mas Jesus aqui está querendo trazer um alerta na mente daqueles discípulos, que vai servir para mim e para você como igreja, que devemos deter a informação
e com base na informação que temos, vigiar para que falsos cristos, falsos mestres, falsos doutores não venham adentrar a igreja como cleptes, como ladrões que vêm de uma maneira suave, sorrateiramente, para minar a sua fé, para tirar você fora da igreja, para dizer que Jesus não vai voltar, para dizer que não é bem assim, para dizer que pode fazer isso sim, para dizer que o evangelho não é tão perigoso assim, dá para viver um evangelho mais ou menos, não dá. Nós precisamos estar alertas. Por quê? Porque se nós soubéssemos, se nós tivermos discernimento do tempo e da informação que temos, nós vigiaríamos para que esses ladrões não viessem arrombar a nossa casa. Aleluia! Vigiar é estar acordado à noite, é estar alerta, é estar assistindo, é estar alerta, acordado, com os olhos bem abertos. Isso é estar alerta, isso é vigiar. Quando você olha a primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, no versículo 5, no capítulo 5, no versículo 2, está escrito assim: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Então Paulo está dizendo, vocês já têm entender, vocês têm já consciência, vocês têm a informação, vocês já têm o conhecimento de que o ladrão, o dia do Senhor, o dia do Senhor vem como... Observe, o dia do Senhor vem como sorrateiramente, secretamente. Não vai ter alarme. Ninguém vai mandar um WhatsApp para você dizendo, olha, fique esperto, Jesus volta amanhã às 3 da tarde. Não vai acontecer isso. Você não vai receber e-mail, você não vai receber nenhuma informação na rede social. Não tem alarme de que Jesus volta dia tal e hora tal. Não vai ter live avisando, não vai ter nada. Ele vem como ladrão. O dia do Senhor vem como ladrão de noite. Ele vem sorrateiramente e vai pegar, ou pegar-nos desapercebidos ou atentos. É isso que Jesus está querendo trazer no contexto desse versículo 43. Nós temos a informação. O que fazemos com essa informação? Os judeus, os doutores da lei, nesse tempo de Jesus, eles não entenderam. Embora eles fossem doutores da lei. Estão entendendo, irmão? Embora eles fossem conhecedores das profecias. O próprio Mateus vai escrever várias vezes, olha, para que fora cumprido o que fora dito pelos profetas. Jesus sempre vai travar vários embates com os fariseus, com os escribas da época, porque eles queriam questionar Jesus. Eles tinham informação, mas não tiveram discernimento. É por isso que Jesus fala, considerai isso, presta atenção. Se o pai de família ou se o dono da casa soubesse, ele vigiaria, ele estaria mais atento, ele ficaria mais esperto. Não vai haver sinal, não vai haver alarme. O que vai haver então para que eu possa me preparar para esse dia que vem como ladrão da noite? O que eu posso fazer? O que tem? O que a Bíblia nos ensina? Ela nos dá sinais. Repita comigo, sinais. Ela nos dá sinais. Observe, o texto do versículo 43 fala, primeiro, de pai de família. Repita comigo, pai de família. Segundo, fala de casa. Terceiro, fala do perigo de ser arrombada. Ih, que fraquinho. Amanhã a gente pula, mas hoje você vai ouvir aqui. Vamos de novo. Primeiro, pai de família. Segundo, casa. Terceiro, perigo de ser arrombada. É isso que o versículo 43 está querendo nos dizer. Arrombada ou minada. Dentro do grego, eu não sei falar essa palavra, que não vou nem tentar. Arrombada ou minada tem o significado de ser escavada devagar, como a ação do ladrão. Escavada.
tenta escavar alguma coisa. É devagar, não é? É aos poucos, não é? Então, arrombado no texto, ou minado, na minha Bíblia diz assim, minada, minar. O versículo diz, viria o ladrão, deixaria minar a sua casa. Minar ou arrombar é escavar. É como se fosse a ação do ladrão que vem sorrateiramente. Então, pai de família, casa e perigo de ser arrombada. A igreja é a casa. A igreja é a casa. Templo do Novo Testamento. 1 de Pedro 4,17, 1 Timóteo 3,15. O versículo de 1 de Pedro 2,5 diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Então essa casa, que na época era o templo de Jerusalém, nós podemos entender que esta casa somos nós, como templos espirituais de Deus. E nós, como pais de família, precisamos estar atentos, alertas, porque existe um perigo. O perigo é, a nossa casa pode ser arrombada a qualquer momento. E não vai ser de uma hora para outra, vai ser escavando aos pouquinhos. É o ladrão que vem de uma maneira sorrateira. É o diabo? Pode até ser. Mas o falso evangelho eu tenho certeza que é. O falso mestre eu tenho certeza que é. O receba eu tenho certeza que é. O que não te prega a verdade eu tenho certeza que é. E é por isso que nós temos que ficar alertas. Por quê? Porque o império anticristão está invadindo a igreja. Eu chamo esse sinal de o perigo da invasão. O perigo da igreja ser arrombada, ser escavada, ser penetrada pelo ladrão que vem sorrateiramente. Isso está acontecendo e é nítido diante dos nossos olhos. O império anticristão está invadindo o nosso coração, a nossa mente. E isso é arrombamento, isso é minar. Observe, tudo que contradiz a Bíblia vem do espírito anticristão que já está reinando no mundo. Paulo vai dizer que Satanás, o Deus desse século, minou, roubou o entendimento de quem? Dos incrédulos. Só que aqui não tem ninguém incrédulo, ou tem? Não. Mas o espírito anticristão já está reinando, já está trabalhando, já está no mundo agindo, e tudo que contradiz a Bíblia vem do espírito anticristão. E o objetivo é nos tirar da presença de Deus, mesmo você estando dentro da casa de Deus. Não é para dar glória mesmo. Quem são os pais de família de uma igreja? Anciãos, pastores e líderes. Anciãos são os mestres. Aquele que muitas vezes a gente não gosta de ouvir. Porque ele não fala o que você quer ouvir. São os pastores, os que apacentam. São os líderes, os que lideram. Esses são os pais de família de uma igreja. Eles possuem uma característica, a Bíblia vai nos dizer, na carta escrita por Tito, no versículo 7 do seu único capítulo, que diz: porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. São esses os pais de uma família dentro da igreja, os seus mestres, os seus pastores, os seus líderes. São esses que devem vigiar, são esses que são atacados pelo ladrão. Porque se sumo sacerdote, fariseu, escriba, doutor da lei, não se aperceberam de que Jesus já estava na terra cumprindo uma profecia bíblica, perderam tempo, corremos o risco de fazer igual.
se não estivermos atentos, se não estivermos com os olhos abertos. Por que que esses líderes, por que que esses anciãos, por que que esses pastores são os pais de família de uma igreja? Porque os líderes são dispenseiros de Deus, são administradores. Paulo, na sua primeira carta, no capítulo 4, vai dizer que os ministros são dispenseiros dos mistérios de Deus. São os ministros de Deus que vão na dispensa e recebem a revelação do céu, os oráculos de Deus e transmitem para a igreja. E aí, se nós não vigiarmos, o ladrão vai entrar. E aí vai comprometer a minha revelação. E aí vai comprometer aquilo que eu estou pegando na dispensa. Não que exista algo errado na dispensa, mas eu, como dispenseiro, não vou estar na posição de receber de Deus a revelação, para trazer a informação para você, para estar alerta e discernindo o que Deus quer. E aí, meu irmão, eu vou correr o risco de ficar, perder o tempo. E você também, que você está me ouvindo aqui nessa noite, não poderia ficar fazendo assim. Você ia sentir os arrepios, você ia dar umas rodadas. Só que não ia dar certo quando você ia fazer esse negócio. Mas eu sei falar para você ficar esperto, ficar alerta. Por quê? Porque esse ladrão, Cleps, que vem de uma maneira sorrateira para adentrar a igreja, ele tem um objetivo. Qual? O ladrão, ele vem para roubar a santificação pessoal. Nada contribui mais para a santificação pessoal daquele que espera de uma maneira viva pela volta de Jesus. Se eu perder essa expectativa, se eu perder esta noção, se eu perder esta visão, eu vou viver a minha vida cristã de qualquer jeito, porque na verdade eu não vou nem crer que Jesus vai voltar. Afinal de contas, desde a época que o pastor Zé Wellington Lovini já pregava que Jesus ia voltar, desde a época de Daniel Berg, desde a época de Gunnar Wigman, desde a época de Paulo. E Paulo tinha tanta convicção de que Jesus voltaria naquele tempo, que a maneira deles se cumprimentarem e se saudarem quando encontraram um cristão na rua era assim: Maranata, Maranata, Maranata. Até eu se entender: Maranata, Maranata. Ora vem. Eles tinham tanta certeza que Jesus poderia voltar a qualquer momento daquele tempo. Irmãos, eles não perdiam tempo igual a gente perde, não. Só que Satanás, ele se perde. Por quê? Porque antes ele jogava os crentes lá no calabouço, na cova dos leões, usou os coliseus de Roma. Funcionou? Não. Porque o sangue do crente batia na terra e brotava mais crente. Você pode melhorar esse negócio aí, irmão. Você pode. O sangue do crente caía na terra e brotava mais crente ainda. Ninguém parou o crescimento da igreja. Prova para mim, prova. Tu está aqui nessa noite, sentado ouvindo a palavra de Deus. Ninguém foi capaz de destruir a igreja. Nero não foi, ninguém será. Nem PL das fake news, nem Lula, nem ninguém. Ninguém vai parar a igreja. Por quê? Porque Jesus é o dono da igreja. E Ele prometeu para nós que as portas do reino da morte não prevaleceriam contra a igreja.
Paulo vai escrever na sua primeira carta aos Tessalonicenses 3, 14 e 15: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, olha Paulo, se eu tardar, se eu demorar para ir ver vocês, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Como devemos nos comportar na igreja? Só dessa vez você vai olhar para o seu irmão e vai dizer assim: vigilantes. Vigilantes. O que significa ser vigilante? O que significa vigiar? O porquê vigiar? 3 coisas eu acabo. Primeiro, o que significa vigiar? Primeiro, significa jogar fora todo o fermento. Fermento na Bíblia é símbolo do quê? Vamos ver quem vai falar. Fermento na Bíblia é símbolo do quê? Fermento na Bíblia é pecado. Fermento na Bíblia significa pecado. Livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 15, festa do Pêssego, festa da Páscoa. O que vai acontecer lá? Coloca aí Êxodo 12, 15. 7 dias comereis pães ázidos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Ponto e vírgula, a sentença continua. Porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Por que vigiar significa jogar fora todo o fermento? Porque fermento é pecado e tem que ser tirado do meio do povo de Deus. Porque pecado rouba a nossa santificação pessoal. Nos faz deter a informação, mas não tem um discernimento da informação. Se o pai de família soubesse. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 5, 6 a 8 diz assim: não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Tolerar só um pouquinho de pecado pode afetar toda uma igreja. Não tem nada a ver. Tem, irmão. Tem. Não, mas não tem porque eu vi no YouTube. Vai na Bíblia, pelo amor de Deus. Tem. Tolerar só um pouquinho de pecado pode afetar toda uma igreja. Então o que eu faço? Eu preciso varrer para fora o fermento. Isso inclui vigiar sobre a unidade da igreja de Jesus. Então vigiar significa primeiro cortar fora, jogar fora o fermento. Entenda, Jesus está falando sobre vigilância no versículo 43. Se o pai de família soubesse. Os judeus da época de Jesus não sabiam. E a prova foi que em 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída. Claro que tudo fazia parte de um projeto de Deus, senão nós nem estaríamos aqui. Mas se eles não souberam. Aí o alerta para nós é: nós hoje, obreiros de Deus, pais de família, os donos da casa, você como sacerdote na sua casa, a mesma sentença é válida. Se o pai de família soubesse, o que você faria? Vigiaria. Para que o ladrão não viesse de uma maneira sorrateira e roubasse a sua bênção.
Segundo, vigiar significa viver na luz. João 12:35. Andai enquanto tendes, para que as trevas não vos apanhem. Quando está escuro, o nosso coração, que é a nossa mente, o que acontece? Quando meu coração está em trevas, quando eu não estou vigilante, quando eu estou levando uma vida cristã de qualquer jeito, o ladrão ele vai entrar de uma maneira sorrateira. Ele vai entrar, ele vai roubar. Depois você lê Romanos 13, 11 a 14. Precisamos viver e andar na luz. Precisamos andar na luz. Terceiro, vigiar significa permanecer em Jesus. Paulo, escrevendo aos Romanos 13, 14, diz: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Paulo ele vai dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É por isso que ele vai dar ênfase no capítulo 12 de Romanos, dizendo: olha, transformai-vos. Metamorfose, metanoia. Transformai-vos pela renovação do entendimento. Para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Revestidos do Senhor Jesus. E para que possamos terminar a nossa reflexão, se não permanecermos em Jesus, vem o ladrão e rouba a nossa certeza de salvação e de fato a nossa salvação. Mas eu perco a minha salvação? Perde. Se você deixar o ladrão entrar para roubar, você perde. Porque o ladrão, se o ladrão entrar e roubar esse frasquinho aqui de óleo, levar embora, eu tenho esse frasquinho de óleo na minha posse, ele roubou, foi embora com ele. Então, se você não permanecer em Cristo, o ladrão ele pode roubar sim. Por quê? Porque você não foi vigilante. Se o pai de família soubesse, vigiaria e não deixaria que o ladrão viesse a minar a sua casa. Entrega o microfone agora, lendo a primeira epístola do apóstolo João, capítulo 22 e versículo 28. Ele vai dizer: e agora, filhinhos, permanecei nele. Para quê? Olha o propósito do porquê você precisa permanecer nele. Quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. A ordem para nós, para a igreja do Senhor Jesus, é vigiar. Se o pai de família soubesse, você sabe, você está aqui nessa noite, você detém informações preciosas que o mundo não detém. O que eu faço com essa informação? Busca de Deus o discernimento, a interpretação, a coerência bíblica. Estuda, medita, leia, pesquise, compreenda, entenda por que você está aqui, entenda como é a vida cristã. Para quê? Para que quando ele vier se manifestar de novo, porque eu acredito que Jesus vai se manifestar. Tem alguém que acredita que Jesus vai se manifestar de novo? Quando ele voltar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua. Você pode receber essa palavra no seu coração nessa noite? Promete para mim que vai meditar nela? Promete para mim que vai pensar nela? Se o pai de família soubesse, que Deus abençoe os irmãos.
Aleluia, Jesus! Glória a Deus. Meus irmãos, quantos recebem essa palavra, diga amém. Que Deus possa abençoar a vida do pastor Kleber. Deus usa ele de uma forma grandiosa, né, irmãos? Deus usa ele para bater na gente, mas bate com carinho, né? Vamos sair daqui hoje todos cheios da presença de Deus, todos vigiando, né? Porque Ele está aí e logo, logo vamos, né? Ele vem buscar a sua igreja em nome de Jesus. Vamos nos colocar sobre os nossos pés. Irmãos, amanhã, segundo a orientação do nosso pastor, quarta-feira, amanhã, vai ter o nosso culto de ensino ali na igreja sede, ali no São Geraldo. Vai estar conosco o pastor André Matias, né? Vai estar ministrando sobre as nossas vidas. Vamos lá, amanhã nós vamos pular, né? O pastor Kleber está falando aqui. Então, amanhã vai estar conosco ali o pastor André Matias, né? E também, quinta-feira, terá um culto do departamento aqui, culto dos varões, né? O culto do departamento aqui. Sexta-feira não tem trabalho na igreja, a não ser os departamentos, né? Os ensaios. E sábado vai ter uma assembleia, né, extraordinária lá na igreja também, lá na sede, né? E domingo pela manhã, o que vai ter domingo pela manhã na igreja? Santa Ceia geral e também o nosso batismo a partir das 9 horas da manhã, tá bem? Eu quero que você vá lá, tá bom? Nosso pastor pede que a igreja toda esteja lá, né? O irmão Marco está ali doido para me falar também aqui do bazar, da missão. Ajude, irmãos, a missão, tá bom? Para a gente mandar lá para os missionários lá que está precisando, tá bem? Também tem o Marmitex também, né? Feijoada, R$15, irmãos. Olha, nesse friozinho, uma feijoada cai bem, né? Então já procura o nosso irmão ali, tá bom? Que Deus abençoe a igreja. Vamos estar orando. Amém. Chegou aqui que vai ter oração com os jovens das 10 horas às 10h30, é isso? Das 22 às 23 horas, a semana inteira, né? Quem quiser participar junto com os jovens, tá? É de 5 a 77 anos que pode participar, né? Pode participar todo mundo, né? Então vamos estar orando aqui na voz do pastor Zé.